Boa noite a todos e a todas. Eu sou Giovândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. Hoje nós vamos conversar sobre uma campanha que o sindicato está lançando junto com o IDEC, que está aqui para falar com a gente sobre essa campanha, a coordenadora executiva do IDEC, Lisa Gam. Boa noite, Lisa. Obrigada pela presença. Nós contaríamos também com a presença de André Luiz Rodrigues, que é diretor da Uniregional Finanças, que é o nosso sindicato. Nós somos filiados a uma confederação que é filiada a um sindicato mundial. Isso é muito importante porque a gente faz campanhas conjuntas, nós nos articulamos para que a nossa luta fique mais forte. Mas ele teve um pequeno problema familiar e não pode estar presente aqui no nosso debate hoje. Nós vamos mostrar uma cartilha, vamos falar um pouco do conteúdo dessa cartilha que a gente está lançando nessa campanha e falar do que se trata a campanha. Mas antes da gente entrar no debate, nós vamos ver um vídeo e depois a gente volta para conversar sobre o assunto. Na manhã desta quinta-feira, dia 15 de março, o Dia Mundial do Consumidor, o sindicato e o IDEC realizaram um seminário, Venda Responsável de Produtos Financeiros. O evento marcou também o lançamento de uma cartilha que pretende levar esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e a dura realidade do trabalho dos bancários diante da imposição de metas abusivas. As consequências da pressão dos bancos na venda de produtos, tanto na saúde do trabalhador quanto no assessoramento aos consumidores, foram destaques do seminário. Os relatos de bancários e clientes só reforçam a importância desta campanha. Abri uma conta no banco e foi agregado esse capitalização. E se não comprasse isso daí, eles não tinham limite, não tinha nada. E você depois se arrependeu dessa compra? Me arrependi, tentei cancelar, não consegui cancelar, foi debitado na minha conta. Eu fui num determinado banco, eu queria um limite a mais na minha conta. Então eles disseram, não, a gente pode até liberar o limite, contanto que a senhora abra uma capitalização no valor de X. E eu não estava muito interessada, mas como eu precisava do limite, então eu fiz a capitalização. A gente atendia o cliente, resolvia o problema dele e tinha aquele produto do dia para ser ofertado e tinha aquela meta do mês. Então a gente tinha que vender de acordo com a necessidade do banco. Tinha problemas de estresse, às vezes um cliente desligava a ligação de um cliente, quando ia falar com outro você já estava chorando porque você não conseguiu vender aquele determinado produto naquela ligação, o supervisor estava escutando a ligação, expondo você em frente à equipe porque você não batia a meta, outros colegas já tinham conseguido vender aquele produto no dia e você não tinha conseguido. Olha, era complicado, a gente precisa trabalhar, tem que estar ali, então a gente tinha que fingir que nada estava acontecendo, ouvir aquelas reuniões quase que diariamente. Então você já entrava aflito e saía dali desesperado, porque você sabia que no outro dia ia continuar tudo de novo. Trabalhava em caixa, né? E além de atender, tem que atender rápido, tem que vender produto. Mais seguro, título de capitalização e empréstimo. Oferecia para qualquer cliente, a qualquer hora. Não tinha perfil, você tinha que oferecer para todos e tentar convencer. Ele precisava do produto, né? Mesmo ele não precisando. Todos os dias a sua gerência vai lá e te cobra porque você não bateu a meta diária e isso causa muitos transtornos, né? Você chega em casa mal, você tem problema depressivo muitas vezes. Eu tive alguns problemas relativos a isso, né? Como estresse nervoso, problemas até de saúde. Interfere na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua esposa, dos seus filhos, interfere na vida de todo mundo. Todo mundo se sente mal por isso. Como vocês viram no vídeo, a gente mostrou aí o seminário de lançamento dessa campanha, lançamento dessa cartilha que nós fizemos hoje pela manhã, junto com o IDEC, com vários convidados, inclusive com a Consumer International, que é uma entidade dos consumidores, a qual o IDEC é filiado. Nós também, nesse vídeo, ouvimos os clientes nas ruas
e ouvimos 2 bancários falando da situação de pressão que eles vivem para atingir as metas, para vender os produtos, das humilhações que eles sofrem nos locais de trabalho quando não vendem, enfim. Mas antes da gente entrar no conteúdo aqui da nossa campanha, eu queria perguntar para você, Liz, o que é o IDEC? Fala um pouco para o pessoal que está nos vendo, o que é o IDEC? Então, o IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é uma organização sem fins lucrativos, é uma associação de consumidores mantida por associados pessoas físicas. A gente não pode receber nenhum tipo de recurso de empresa ou de partido político e a gente tem como missão promover a proteção dos consumidores, né? O IDEC foi fundado em 87 e desde então vem trabalhando justamente para fazer valer o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que protege os consumidores no Brasil. E nós temos uma parceria com o IDEC já há bastante tempo, uma parceria estratégica, né? Eu lembro quando os bancos não queriam estar submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nós fizemos uma parceria, trabalhamos com a população, mobilizamos, fizemos material, né? Mandando e-mail para o tribunal, mandando e-mail, enfim, mobilizando as pessoas para dizer o seguinte: olha, eu quero que, eu sou como consumidor de banco e quero que os bancos estejam submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Essa foi uma vitória importante da sociedade, né? Foi uma vitória importante porque em 2002 a Federação, né, dos bancos entrou com uma ADIM no Supremo pedindo para se eximir quer dizer, que as relações entre os bancos e os consumidores não eram relações de consumo, ou seja, que não se aplicava o CDC. E a parceria do IDEC com o sindicato, ela é extremamente importante porque são 2 movimentos que têm um alinhamento bastante importante, né? Tanto o movimento de consumidores quanto de trabalhadores. Acho que é importante resgatar que a história do movimento de consumidores no mundo, o surgimento desse movimento, ele teve desde o início atrelado à questão dos trabalhadores. Então, naquele caso, era nos Estados Unidos, em 1800 e pouco, onde a gente tinha justamente empresas que desrespeitavam os trabalhadores, que utilizavam mão de obra infantil, e houve um movimento de consumidores pedindo boicote aos produtos daquelas empresas em favor da defesa dos trabalhadores, né? Então é interessante, acho que a gente resgatar um pouco essa origem do movimento de consumidores. Infelizmente até hoje acontece, né? Vira e mexe, tem um caso de alguma empresa que está envolvida com trabalho infantil, trabalho escravo, né? Exatamente. Nesse caso específico da campanha, né, atual entre o sindicato e o IDEC, é justamente pela venda responsável de produtos e serviços financeiros, onde os 2 lados saem lesados, né? Tanto os trabalhadores bancários, né, que sofrem as pressões por metas de vendas, quanto os consumidores que acabam adquirindo então produtos ou serviços que não necessariamente são necessários para o consumidor ou não são adequados ao seu perfil. Como a gente viu os clientes falando aí, né? Olha, eu não queria o produto, mas eu precisava do aumento do valor do limite do cheque especial ou de um empréstimo, e aí eu tive que comprar o produto, que é a chamada venda casada e que é proibida, né, pelo Exatamente. Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor prevê, né, quer dizer, proíbe a venda casada. Nessa cartilha que eu falei que a gente lançou, está aqui, ó, direito dos consumidores e dos trabalhadores bancários pela venda responsável de produtos e serviços financeiros. A gente viu e vê aí os números mostrando o quanto sofrem os consumidores e o quanto sofrem os trabalhadores com adoecimento, com a pressão, com as humilhações, por conta dessa lógica, dessa forma de organização. O IDEC lançou aí recentemente a tabela, enfim, o ranking das empresas que estão desrespeitando os consumidores. Fala um pouquinho sobre isso e fala um pouquinho dessa campanha, né? Por que da venda responsável de produtos, por que o IDEC fez essa parceria junto com a gente, aceitou fazer essa parceria. Acho que é legal a gente conversar um pouco sobre isso, mostrar para as pessoas o que a gente está defendendo um pouco nessa campanha. Então, o IDEC, como Associação de Consumidores, a gente faz uma prestação de serviço aos associados, né, as pessoas físicas que são associadas ao IDEC, no sentido de dar orientação para que elas resolvam seus problemas de consumo. E o interessante é que este ano, quer dizer, no ano passado, em 2011, o balanço que a gente fez, então, apresentou agora no começo de março, é que durante 11 anos o setor de planos de saúde sempre foi campeão de reclamações. O setor financeiro sempre teve
entre os 3 primeiros colocados. Mas o ano passado, justamente, a gente teve o setor financeiro ultrapassando o setor de planos de saúde em número de atendimentos de reclamações, né? E isso não é só no ranking do IDEC, né? Então, se a gente pegar os PROCONs... De qualquer maneira, mesmo que não estivesse no primeiro colocado, sempre foi um setor muito... Sempre foi. A gente brinca que eles competem em planos de saúde, bancos e telefonia, as empresas de telefonia, né? Eles competem entre si para ver quem é o pior ou quem é o campeão de desrespeito ao consumidor. Certo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente retoma e vamos continuar a nossa conversa. Tem aqui e-mail de alguns bancários e a gente vai colocar a boca no trombone também nesse segundo bloco. Nós estamos de volta aqui no Momento Bancário e Debate falando sobre... hoje, aliás, é o Dia Mundial do Consumidor, né? E a gente está falando da venda responsável de produtos e está falando dos problemas que afetam os consumidores e que afetam os trabalhadores. E como é que a gente faz para pressionar os bancos para resolver esses problemas. E a gente tem aqui um dado, a gente fez uma pesquisa ano passado, Lisa, com os bancários, 72% dos caixas e 63% dos gerentes, eles declararam sofrer pressão para bater metas. Como você viu também os bancários falando aí, é uma pressão muito grande. Quer dizer, ele tem que vender o produto, disso depende o emprego deles, depende a remuneração, depende se eles vão manter a comissão, se vão perder comissão, acontece em banco público, mas se o cara fica muito tempo sem atingir meta, ele corre risco de perder a comissão dele. No caso do Banco do Brasil, a gente teve uma conquista numa campanha salarial, 2 campanhas atrás, que no mínimo, você tem que ter 3 ciclos avaliatórios negativos consecutivos, para garantir, porque 70%, 80% da renda dele vem da comissão. Se ele perde essa comissão, a renda dele cai significativamente, entendeu? Que é uma prática absurda, assim, feita pelos bancos públicos, né? Então, essa pesquisa também mostra que uma categoria muito jovem, 65% até 35 anos, né, responderam essa pesquisa, e 84% relatam já ter algum problema de saúde, com a frequência acima do normal. E desses problemas de saúde que eles apontam, o maior é o estresse, com 65%, aí depois vem dificuldade para relaxar. O bancário fala que tem dificuldade para relaxar. Hoje, se vive sob pressão, sob um estresse muito grande, né? Claro, é normal que tenha dificuldade para relaxar. 52% acusa ter essa dificuldade. E 47% diz que tem cansaço e fadiga constantes, né? Mesmo quando está em casa, no final de semana, o sentimento de fadiga é muito grande. 65% dos funcionários de agências, dessas agências, né, para eles, a pressão excessiva para o cumprimento de metas é um grande problema, né? 42% já disseram ter sofrido algum tipo de assédio, 42%, um número altíssimo, né? E 44% já tiveram dificuldades expostas para todo mundo ouvir, quer dizer, eles são expostos nas reuniões. 31% foram chamados de incompetentes, mesmo batendo metas. Às vezes você bate a meta num dia, no dia seguinte você não consegue vender aqueles mesmos produtos, porque, claro, a população às vezes não quer comprar o produto, às vezes não é interessante para a população, né? E 34% disseram sofrer ameaça de demissão, se não vender os produtos. Portanto, realmente, são os dois lados da mesma moeda, né? A gente tem que combater a origem do problema, porque está sofrendo o consumidor, né?
está sendo lesado e está sofrendo o trabalhador, perdendo a saúde mental. Não, e vale dizer que, né, o outro lado para o consumidor, né, a gente tem o Procon de São Paulo divulgou hoje os seus dados do ranking de 2011, né, e o primeiro lugar da empresa mais reclamada é um banco. É o Bradesco, né? Exatamente. No nacional também é um banco, é o Itaú. Então a gente... E quais são as reclamações dos consumidores? Cobranças indevidas, né, venda de produtos não solicitados. Então, quer dizer, é esse tipo de pressão que os trabalhadores bancários estão sofrendo, né, de metas de vendas, ele também está batendo no consumidor, fazendo a reclamação para os órgãos de defesa do consumidor em relação a esses problemas. A pressão acaba recaindo no consumidor. Exatamente. E eu acho que vale dizer que é uma contradição bastante grande entre a prática dos bancos em relação aos trabalhadores bancários e a gente está vivendo, na verdade, um descumprimento de uma lei, porque o Código de Defesa do Consumidor coloca como um dos princípios básicos, um dos direitos básicos do consumidor, o direito à informação clara e adequada. Então, na hora que o trabalhador ele tem que cumprir uma meta, ele não tem nem como, de fato, passar essa informação clara e adequada para o consumidor. Então, a gente vê uma prática de desrespeito ao trabalhador e o desrespeito à lei, né, no caso dos consumidores. Exatamente. Tem interessante, né? Como essa pressão, essa loucura pega todo o quadro de funcionários. É uma coisa bem institucionalizada. Porque, olha, saiu a notícia aí que um executivo do Goldman Sachs, ele expõe a ganância da cúpula da direção do banco. Em artigo publicado pelo The New York Times, Greg Smith revela que está deixando o banco por não concordar com a política que só pensa em como arrancar dinheiro dos clientes. Quer dizer, os próprios executivos estão denunciando e reclamando essa pressão e essas práticas dos bancos. É uma coisa assim, virou um problema internacional, né? Esse problema das metas, né? De querer tirar dinheiro do cliente de qualquer maneira. E tem, como a gente diz, consequência para o consumidor e para o trabalhador. Aí um bancário acabou de mandar uma pergunta e diz o seguinte: a quem recorrer na hora em que precisa atingir meta, se são cobrados o dia inteiro? A gente tem que, eu acho que ele quer dizer o seguinte: olha, eu sou cobrado, e aí, o que é que eu faço, né? Você tem que nos ajudar nessa campanha, nós temos que forçar os bancos a rever essas práticas. A quem a gente tem que recorrer? A nossa organização coletiva, entendeu? Exatamente essas parcerias com institutos de defesa do consumidor, com órgãos de defesa do consumidor. A gente tem que denunciar e chamar a responsabilidade dos bancos, porque não dá para conviver, acabar com a saúde da população, dos trabalhadores, lesar o consumidor. E a gente não pode aceitar isso, não pode achar isso normal, a gente tem que se indignar com esse negócio. Nós temos que participar do dia a dia, participar dessas campanhas, fortalecendo a nossa luta para a gente conseguir mudar as práticas dos bancos, porque isso realmente é um problema de gestão, não é um problema da organização, de como está organizado o trabalho, não é um problema do trabalhador. Eu vi que vocês divulgaram uma pesquisa, vocês fizeram uma pesquisa, divulgaram, e os bancos, para se defender, dizem que é um problema pontual e está jogando a culpa no bancário. E o que a gente percebe é que, na verdade, sim, essas pesquisas que o IDEC faz de monitorar como que o serviço é prestado, elas indicam, quer dizer, se fosse um problema pontual, a gente não teria, a cada ano que a gente divulga uma pesquisa, a mesma realidade sendo verificada, né? Se fosse só um caso pontual, a gente não teria o número de reclamações que a gente tem de consumidores nos PROCONs, né? E essa situação, ela, na verdade, a gente tem que discutir um pouco, eu acho que é por isso que é uma aliança entre o IDEC e os sindicatos bancários, no sentido da gente, sim, exigir dos bancos, né, um compromisso pela venda responsável, mas a gente não ficar parado só aí. A gente não vai ficar só esperando isso. Acho que a nossa parceria é justamente de levar para as autoridades também, para o Banco Central, né, para o poder público, a necessidade de regular e fiscalizar essa situação, né? Então, acho que a legislação pode ser mudada e é uma das coisas que a gente quer que faça, que melhore, que mude a legislação, para não... porque o Banco Central tem lá o ranking, ele divulga sempre, ele vê que tem crescimento, porque o ranking do Banco Central, os dados de dezembro do ano passado, em relação a dezembro de 2010, teve um crescimento de queixas contra bancos de 50%. Quer dizer, o Banco Central sabe que as queixas existem, estão aumentando, quer dizer, a gente tem que ajudar a regular
e impedir que elas continuem, né? Tomar uma providência, acho que uma mudança na lei para melhorar e aprimorar a lei seria uma coisa positiva? Não, e justamente a gente tem que entender que esses números também são subdimensionados, porque na verdade não são todos os consumidores lesados que de fato fazem uma reclamação, né? Então, quer dizer, para cada um que de fato consegue chegar no processo de fazer a reclamação, quantos outros não foram também afetados pelo mesmo tipo de problema? Então, de fato, eu acho que a gente está pressionando os bancos, né, chamando eles para fazer esse compromisso, assumir esse compromisso público, mas eu acho que tem que ser, se não for por bem, tem que ser por mal. Então, se não é por uma iniciativa voluntária dos bancos, o poder público, né, o Banco Central, tem sim que assumir a sua responsabilidade, né, de regular e fiscalizar o cumprimento dessa regulação. Com certeza. Deixa eu ler aqui. Olha, nós recebemos alguns e-mails. Uma bancária da Caixa nos mandou aqui 2 e-mails. Ela diz o seguinte: na Caixa é necessário 10 anos efetivos na função, qualquer função, né? Você tem que ter 10 anos, isso na verdade é o que está consolidado pelo TST. Se você já tiver 10 anos, você não pode ser descomissionado, você mantém sua função. Você mantém, aliás, o seu rendimento, né? Não é nem necessariamente a função, você mantém o valor do seu rendimento. Ele incorpora aquele valor. E aí, quando ela tinha 6 anos, está dizendo que quando tinha 6 anos na função, o banco vai lá e retira a função dela e começa a isolar, a fazer um processo de isolamento, né? Que é um absurdo, começa a afetar inclusive a autoestima, a saúde mental, né, do trabalhador. E a gente já fez campanha para que essas pessoas busquem o sindicato, que elas busquem seus colegas de trabalho, busquem ajuda, para não ficar sozinhas, não ficarem isoladas, porque realmente senão elas vão ficando cada vez mais adoecidas. E aí ela diz que na carteira de trabalho conta a designação efetiva de Caixa, desde em 2 de 2006, e a dispensa da função em 2 de 2008. Aí ela disse que nunca recebeu o apoio do sindicato. Na verdade, tem que ver se você procurou, tem que procurar a gente, tem que vir, né? Principalmente logo o que acontecer, porque é mais fácil você reverter quando o fato acontece do que algum tempo depois. Ou nem teve apoio de gerente, nem quem quer que seja. Claro, é normal, está se sentindo sozinha, desprotegida, porque quando a gente é vítima desse tipo de situação... Aí ela diz: escuto todos os dias na agência onde estou lotada, pessoas querendo me tirar o emprego, não consigo tomar uma providência. Olha, a minha orientação para você é que você procure realmente o sindicato, procure um diretor do sindicato, venha conversar com a gente para a gente ver o que a gente pode fazer e para você não ficar sozinha. Aí tem um bancário do BB que diz o seguinte: a agência do Banco do Brasil, Afonso Sardinha, recebeu um novo gerente em 2 de 2012. Este, por sua vez, vem fazendo anotações negativas na avaliação dos funcionários, no GDP, que é aquela avaliação que eu estava falando que tem, no que se refere ao desempenho do cumprimento de metas, visto que tal atitude pode ocasionar descomissionamento no caso de 3 avaliações negativas consecutivas. Outro comentário é a forma como vem conduzindo as reuniões, com comentários do tipo: o banco pagou um valor milionário por vocês, está na hora de começar a dar resultado, referindo-se à compra da nossa Caixa. Isso é um absurdo, não pode acontecer. Nós estamos aqui repudiando a atitude, né, desse gestor. Você tem que, mais uma vez, nós vamos pedir para algum diretor do sindicato procurar a agência, porque realmente não pode acontecer. Aí nós recebemos via celular uma mensagem dizendo o seguinte: a pressão está muito grande, pois devemos vender produtos que não vão ao encontro da necessidade do cliente, que era aquilo que a gente estava falando e que o próprio cliente falou aí no vídeo, né? Eles não querem produto, não precisam, tem que comprar. Somente para encher ainda mais o bolso dos banqueiros. Isso tudo sem ganhar comissão. Tem bancos que pagam comissionamento, tem bancos que não pagam. Esse aqui deve ser do Bradesco, porque é um dos bancos que não paga. Pode ser Bradesco, tem outros, né? Também que não pagam comissionamento. Mas, na verdade, essa prática não pode acontecer de jeito nenhum, ficar empurrando produtos para o cliente. Quer dizer, o banco não pode permitir que isso aconteça, não pode exigir do bancário metas que são inatingíveis, porque senão vai acontecer isso como consequência. Aí tem uma outra que nós vamos encerrar aqui com esse e-mail que foi enviado para a gente, que é: descomissionamento arbitrário do funcionário sem direito a ampla defesa. Pode ser considerado assédio moral? A gente tem que avaliar, depende de que banco que você é, nós temos que conversar, avaliar, porque você pode realmente estar sendo uma vítima de assédio moral. Entendeu? Então, a gente tem uma luta muito grande para criar critérios contra o descomissionamento, para que as pessoas não percam o seu salário, o seu rendimento de uma hora para outra.
Então você tem que mandar o seu caso para conversar com a gente melhor, para a gente fazer uma avaliação e ver exatamente como é que a gente pode ajudar também a mudar isso que está acontecendo no seu local de trabalho. E a gente vai encerrando aqui o nosso Momento Bancário em Debate. Eu agradeço a presença da Lisa, dizer que a gente também mandou uma carta para os bancos para eles marcarem uma reunião e assinar um compromisso de venda responsável de produtos, porque essa situação realmente precisa mudar. Obrigada, Lisa. Você quer mandar aí uma consideração final para quem está nos ouvindo? Não, então, na verdade, eu acho que o importante é justamente essa união de forças, né? Então, tanto os consumidores, eles de fato exercerem os seus direitos, registrando as suas reclamações nos PROCONs e no Banco Central, né? Porque uma reclamação individual, na verdade, ela demonstra não só aquele problema do caso específico, mas ela demonstra uma situação vivida por toda a coletividade. Então, na hora que você faz uma reclamação, assim como um trabalhador, na hora que procura o sindicato, ele não está trazendo só o seu problema individual, ele está ajudando a fazer uma luta coletiva pela defesa de direito, né? Então, acho que é importante a gente ter essa mobilização, tanto de consumidores quanto de trabalhadores, e é por isso que a gente fez essa parceria com o sindicato e agradece muito a oportunidade. Nós é que agradecemos e muito obrigada também por estar aqui hoje. Nós vamos encerrando aqui o Momento Bancário em Debate, dizer que na próxima semana nós temos uma semana de mobilização pela isenção do imposto de renda na PLR do trabalhador. Nós vamos fazer grandes atos. Vão fazer atos, os metalúrgicos da ABC vão fazer ato, os bancários de São Paulo vão fazer ato, os químicos, metalúrgicos de São Paulo, eletricitários, todos mobilizados, e a gente precisa muito da sua participação nessa campanha, e a gente tem que mandar e-mail para os deputados, cobrando os deputados que aprovem, porque na semana do dia 25 a medida vai à votação no Congresso Nacional, se vai isentar ou não o trabalhador a PLR do trabalhador de imposto de renda. Então a gente conta com você no próximo Momento Bancário em Debate, já com os detalhes dessa nossa campanha, da nossa mobilização, e pedimos mais uma vez o seu apoio nessa campanha para ajudar a fazer a pressão no Congresso Nacional. Um grande abraço e até semana que vem.